Lembre-se ao público e aos investidores americanos por que você precisa de reservas Bitcoin. Bem, é ótimo estar aqui. Precisamos de reservas de bitcoins porque o governo federal já possui algumas, obtidas por meio de confiscação criminal e civil e apreensão na última década. O governo precisa de uma estratégia para lidar com isso. No passado, a estratégia foi simplesmente vendê-la, você sabe, de maneira ad hoc, quase vontade. Isso custou aos contribuintes americanos cerca de US$ 17 bilhões em valor perdido. Queremos uma estratégia de longo prazo para maximizar o valor dessas propriedades. Bitcoin é escasso e valioso. É estratégico para o ZEUA manter isso como um ativo de reserva de longo prazo. Esse é o plano de 200 mil bitcoins que acreditamos estar na posse do governo federal. Acreditamos porque nunca houve uma auditoria adequada. A ordem executiva estipula uma auditoria abrangente do governo para descobrir quais ativos digitais temos para que possam ser protegidos e transferidos para uma estratégia de longo prazo. Certo. Depois há estoque. Fale conosco sobre as nuances, por que armazenar altcoins e como tratá-las de maneira diferente. Ok. A ideia está novamente. Vamos descobrir o que realmente temos no balanço federal e vamos transferir essas moedas ou ativos digitais, como você disse, além do Bitcoin, para estoques para armazenamento. A diferença é que o secretário do Tesouro exercerá uma administração responsável sobre esses ativos, tem a discrição de reequilibrar o portfólio ou vender itens nesse portfólio. Mas isso não é verdade para Bitcoin. Queremos manter Bitcoin a longo prazo. Então há uma diferença lá. Em termos de reserva, o objetivo é preservar a longo prazo. Com estoques, o objetivo é administrar responsável, gerenciar carteira essencialmente. David, a ordem executiva também encarga o secretário Lutnick e Bessent de encontrar maneiras neutras no orçamento que não custem o contribuinte a adicionar a essa reserva. O que é um orçamento neutro? Pode nos dar alguns exemplos de como isso realmente funciona? Orçamento neutro significa que não custará nada ao contribuinte, não aumentará o déficit ou a dívida. Então essa é a restrição. Se puderem descobrir maneiras criativas de adicionar reserva de Bitcoin sem impor fardos ao déficit ou aos contribuintes, podem acumular mais Bitcoin. Essa é a regra. A pergunta é como farão isso. Depende deles, né? Se puderem descobrir estratégias criativas que acreditem ser boas a longo prazo, agora tem autorização para desenvolvê-las. Você acha que usar economias que vêm do Doge, por exemplo, é qualificado como algo neutro no orçamento? Essa é uma boa pergunta. Eu não sei a resposta para essa pergunta. Eu acho que isso é algo que deve ser avaliado pelo escritório de gerenciamento e orçamento. Eu acho que como o Doge está reduzindo o déficit, queremos encontrar uma maneira de revogar essas apropriações. Isso provavelmente não contará, mas você provavelmente precisa perguntar ao OMB. Quando você fala sobre administração, especialmente estoques, você pode ver coisas como apostas e empréstimos. Existem outras maneiras de maximizar o volume lá? Quero dizer, essa é uma boa pergunta. A ideia desta ordem executiva é criar um mandato, certo? Primeiro, vamos mover esses ativos digitais de onde quer que estejam no governo. Vamos descobrir o que eles são, fazer a contabilidade e a auditoria, depois transferi-los para uma conta separada para custódia. Então, o secretário do Tesouro e sua equipe poderão exercer gerenciamento de portfólio e gerenciamento responsável a longo prazo. Sim, isso pode incluir apostas, reequilíbrio e vendas. Todas estas são opções que eles podem seguir se o secretário do Tesouro acredita que estas são do interesse a longo prazo do povo americano. Só entrando no que está na manutenção do governo do Zimário, o que volta ao que o presidente Trump mencionou no fim de semana, falando de Ripple, Solana, outras moedas alternativas que as pessoas estão se perguntando se elas vão ser incluídas neste estoque. Eles vão? Os Estados Unidos os donem? Porque o presidente menciona-os. O presidente mencionou as 5 principais moedas criptografadas por valor de mercado. As pessoas estão lendo demais isso. Ele mencionou as 5 principais em termos do que realmente teremos. Temos que fazer a contabilidade. Não temos certeza se o governo federal possui algumas dessas moedas criptografadas alternativas. Sabemos que ele possui Bitcoin. Eu acredito que possui algum Ethereum. Não tenho certeza sobre os outros. Por isso precisamos fazer a contabilidade. Para ser honesto, ninguém pode nos dar uma resposta direta sobre o que o governo federal possui. Isso faz parte do problema, que nunca tivemos uma estratégia de ativos digitais antes. É por isso que perdemos o acumulamento de muito valor para o povo americano.
David, você mencionou anteriormente que sabe que não tem ativos de moeda criptografada adicionais em qualquer lugar de que tenha desinvestido de seus interesses lá. No entanto, o secretário Lutnick mencionou em julho que citou um monte de Bitcoin. Você acha que esses gerentes de reserva e estoque são importantes para se desinvestir de seus interesses de moeda criptografada? Você sabe se eles já fizeram isso? Não posso falar sobre uma situação específica. Todos os membros da administração precisam passar pelo mesmo processo ético e de conflito de interesses que eu passei. Vou deixar que ele fale sobre sua própria situação. No meu caso, desinvestirei ou vendi todas as criptomoedas que possuía antes do início da administração. Não há conflito no meu caso. Quero implementar a política de inovação certa para os Estados Unidos. Parece significativo evitar a aparência de conflito de interesses, certo? Claro, todos estamos sujeitos a 18 USC 2 ou 8 que tratam de conflito de interesses. Todos os membros da administração devem seguir essas regras. Não discutirei casos individuais, mas todos seguimos as mesmas normas. Optei por desinvestir tudo para simplificar o trabalho. Você deve perguntar a todos os outros membros da administração qual é a situação deles. E o presidente? Porque acho que alguns problemas estão aqui. Para aqueles que estão olhando para dentro de fora da criptografia e de repente sentem que o presidente do ZEWA está exposto a moedas meme ou Solana, como você dá confiança à base de investidores do ZEWA e na população do ZEWA que isso é totalmente legítimo? Sinceramente, parece que estás a inventar algo. Como sabes que ele está ligado a Solana? É algo que acabaste de inventar? Bem, no final, quando pensamos em particular na exposição de moedas meme e nas pessoas que tentam entender por que razão temos uma moeda de Trump ou Melania Troy, existe uma maneira mais clara de que o presidente do ZEWA possa se separar de qualquer posição em moeda criptografada. Ele mencionou a moeda de Trump, que é uma coleção sem valor intrínseco, não são valores mobiliários, mas sim coleções. Emitir uma moeda meme sem valor intrínseco coloca numa categoria distinta de criptomoedas. O que você acha de alguma reação do mercado? Quero dizer, é claro que o Bitcoin caiu mais tarde, você sabe, hoje cedo, porque não conseguiu realmente o que eles esperavam. Você sabe, se o governo não planeja comprar criptografia adicional, qual é o benefício realmente? Mas você pode dizer com certeza que a administração não está aberta a usar o dinheiro dos contribuintes no futuro? Isso está completamente fora da mesa? Segundo o CEO, dissemos que isso não custará aos contribuintes um centavo. Então, nesta ordem executiva, deixamos muito claro que não usaremos fundos dos contribuintes para acumular mais criptografia, a menos que possa ser feito de maneira completamente neutra no orçamento. Não aumenta o déficit, dívida ou usa fundos dos contribuintes. Isso foi claramente demonstrado na ordem executiva. David, vamos discutir a inteligência artificial e sua relação com a política. A ordem executiva de Biden foi revogada em janeiro. Pode compartilhar detalhes sobre isso? Na primeira semana da ordem executiva do presidente sobre IA, uma ordem exaustiva com mais de 100 páginas de regulamentos sobre empresas de IA. A indústria não gostou. Foi revogada e 3 pessoas foram designadas para criar um novo plano de ação para a IA. O chefe do Escritório de Política Científica e Tecnológica, o conselheiro de Segurança Nacional e eu. Estamos desenvolvendo esse plano e, quando estiver pronto, traremos mais informações. David, quão confiante você está na liderança dos Estados Unidos tão grossa e rápida? Por exemplo, as notícias da China são os modelos mais recentes, que são incrivelmente poderosos, com menos dados e finalmente mais eficientes. Como você exerce a opinião de que a AI ainda pode ser um líder nos Estados Unidos e não perder sua liderança contra a China? Bem, estou confiante na liderança americana, mas não podemos ser complacentes com isso. Quero dizer, é muito claro que a China será muito competitiva. Cerca de metade dos pesquisadores do mundo são da China. Eles são bons em matemática e ciências. Você viu que eles são muito bons com o lançamento do DeepSeek. Eles são boas empresas de software IA. Então, esta será uma corrida muito competitiva. Temos que vencer essa corrida, mas não podemos ficar complacentes com isso de nenhuma forma. Será uma competição muito difícil aqui. Na verdade, há relatos de outras fontes de notícias que talvez o DeepSeek seja proibido de aplicativos nos Estados Unidos. Você acha que isso é apropriado?
é cedo para eu comentar algo assim. Se a administração divulgar uma política sobre isso, né, eu comentarei. Vamos falar sobre algumas outras vozes na Casa Branca que podem ser responsáveis pela política de AI. Elon Musk, ele está envolvido em alguma capacidade? Não no que estamos fazendo. Então, você sabe, novamente, temos um escritório na Casa Branca e lidamos com políticas de criptografia e AI. O Elon está a fazer o Doge e essas são duas iniciativas totalmente separadas. Vamos discutir mais sobre como serão os contornos da política de IA. Entendo que você não pode compartilhar muito no momento, mas qual será a sua área prioritária? Há muitas discussões em torno da competitividade da IA e dos comentários do presidente Trump sobre a lei de chips, além das demissões na Fundação Nacional de Ciência. Existe alguma preocupação de que isso possa prejudicar a competitividade se não houver financiamento federal suficiente para pesquisas? Quais são seus pensamentos sobre isso? Bem, acho que alguns itens são itens de política que estão surgindo muito rapidamente. Por exemplo, há uma política de 10 mil a hora anunciada por uma regra chamada regra de difusão, anunciada pelo governo Biden, que rege a venda de chips AI avançados, ou GPU, para países em todo o mundo. Eles são basicamente uma versão internacional do controle de exportação. Há um relógio de 120 dias para que o governo de Trump possa pesar e fazer qualquer modificação que queremos fazer. Por exemplo, acho que esse pode ser um dos primeiros itens de política em nosso prato que temos que lidar, porque há um relógio. Então, acho que, você sabe, o controle de exportação é uma grande área, a difusão é uma grande área. Apenas, você sabe, como governamos o licenciamento dos mais sofisticados chips e equipamentos de fabricação de semicondutores é um pouco no centro da discussão política agora. Você acabaria apoiando o fim da lei de chips? Não acho que alguém no governo tenha dito que queremos encerrar isso, mas o presidente tem sido muito crítico em relação a isso e acho que há bons motivos. A intenção do ato de fichas é boa. Estamos tentando fazer a fabricação de semicondutores acontecer nos Estados Unidos porque é tão estratégica. O problema é que o dinheiro foi para, francamente, muitas empresas que estão perdendo nesse mercado muito competitivo. Algumas dessas empresas nem usaram o dinheiro que receberam porque não estão indo bem. Então, o efeito do chip eu acho que os resultados são mistos e custo é alto. A questão é se podemos fazer algo melhor. O presidente mencionou que ele quer usar tarifas como um incentivo para que as empresas fabriquem semicondutores aqui. A vantagem dessa abordagem é que as principais empresas também precisam seguir. Elas não podem postergar ou serão atingidas por tarifas. Portanto, acredito que o presidente identificou uma ferramenta muito poderosa, um incentivo muito forte para fazer com que as melhores empresas queiram fabricar no país, incluindo semicondutores, o que é muito estratégico para os Estados Unidos. TSMC coloca dinheiro onde está e potencialmente em resposta a preocupações tarifárias. Mas você? Ok, você viu isso? Sim, desculpe, você mencionou o TSMC. Eu acho que é um ponto muito bom. Fizemos uma conferência de imprensa com eles no início da semana e eles anunciaram mais de US 100 bilhões em investimento nos Estados Unidos, certo? Grande parte da razão é porque a política tarifária do presidente lhes dera um forte incentivo a querer mudar algumas manufaturas para aqui, porque eles sabem que, se não fizerem isso, serão atingidos pela tarifa. Após 45 segundos, David, preciso perguntar, por que a informação não deve receber dinheiro? É a empresa que você está sugerindo? Não estou a dizer que não devem entender, mas acho que todos sabem que a Intel é uma empresa muito desafiada agora e acho que é lamentável. Queremos que a informação se saia bem, queremos a fabricação doméstica de chips. A Intel é uma empresa lendária, uma das poucas empresas nos Estados Unidos que pode fazer fabricação avançada de chips. Então queremos que eles se saiam bem. Acredito que faremos o possível para ajudá-los a alcançar bons resultados.